Guaíba Agro. Apresentação Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais um Guaíba Agro. Hoje é quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, no Banrisul consignado estadual, com até 6 meses para começar a pagar. Guaíba Agro tem na mesa de áudio Giorgio Brun e Daniel Zucco, as gravações e edições sob responsabilidade de Cleiton Lopes. A coordenação de central é de Guilherme Silveira, a gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção geral de Claudinei Girotti, a edição e a apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. No Banrisul, consignado estadual, com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Tem agro, tô na Guaíba. E o assunto de abertura do programa desta quinta-feira é a Expo Inter 2026, contagem regressiva para a principal feira agropecuária gaúcha, que vai acontecer de 29 de agosto a 6 de setembro. Pois no programa Guaíba Revista, eu e o colega Fabiano Brasil entrevistamos a subsecretária do Parque Assis Brasil, Beth Cirne Lima, que falou inicialmente dos prejuízos causados pelo temporal da última semana. A gente teve, sim, avarias expressivas, digamos assim, em 2, 3 estandes que estavam em fase de montagem. Então, estruturas móveis. Em estruturas físicas, o estrago foi relativamente pequeno. A gente teve deslocamento de telhas que já foram consertados, mas nada mais expressivo. Expressivo mesmo, a gente teve um grande stand de um grande expositor de máquinas agrícolas que estava adiantado, se organizando, se preparando, e foi pego, então, não pode dizer que foi pego de surpresa, porque foi super noticiado, né, a previsão do clima, mas eles estavam, quando anteciparam, programaram a montagem, não se tinha essa previsão do tempo, né, e eles estavam, então pegaram realmente, e ali eles estavam numa área muito descampada, então o vento chega com muita força, não vai, né, sem barreiras, enquanto vai chegando perto de construções fixas, aí vai diminuindo um pouco a força do vento, mas sem grandes estragos se a gente tirar esse ponto desse stand especial. No mesmo sentido, eu lembro que ano passado a gente falava das reformas na área de hidráulica, alguma coisa também da eletricidade na rede elétrica do parque. Para esse ano, como é que foi essa preparação? A gente está na contagem regressiva, começa dia 29, Fabiano, vai até o dia 5 de setembro, ou seja, estamos às portas de mais uma edição. Sim, passa rápido esses dias. Muito rápido. Há um canteiro de obras, eu que frequento o parque, assim como a Beth, estou lá toda hora, mas pelo cavalo crioulo também, não é? E então estou acompanhando há 2 meses já, é um verdadeiro canteiro de obras. Esse ano, qual foi o trabalho principal lá no parque, Beth? A gente fez um grande trabalho de renovação de uma nova rede de distribuição de água no parque, que nunca tinha sido feita. É bom lembrar, o parque era uma fazenda. Até 50 anos atrás. Família Crefe, né? Família Crefe, Oswaldo Crefe, que é pai do Fernando Crefe e sucessões, né? E a área onde fica a área de exposição era a lavoura de arroz. Aquilo tudo era banhado, né? E então, com o tempo, a feira mudou para o Parque Assis Brasil em 1970. E naquele ano de mudança, eu frequentei a Expo Inter antes dela chamar Expo Inter e antes de ser no Parque Assis Brasil. Eu frequentava aqui no Menino Deus com meu pai, que era jurado e expositor. Então me lembro de vir com ele, me lembro de acompanhar os leilões, Trajano Silva, meu pai em pista julgando, a gente expondo animais, a família participava muito. Então é quase que uma ligação umbilical com esse negócio da feira em si, né? E que por isso eu tenho tanta paixão e tanto carinho por esse trabalho que eu tenho a honra de executar. Mas
A gente tem para esse ano a gente fez então há 2 anos atrás uma reforma hidráulica de abastecimento 100% nova de abastecimento de água para o parque, porque eram redes antigas que tinham quase 100 anos, algumas misturadas com outras mais recentes, tubulações com bitolas diferentes. Era uma loucura, não tinha nem planta direito de todas as redes. A gente, com a Corsã, não conseguia colocar aquilo funcionando adequadamente. E nós, então, conseguimos, num esforço hercúleo, fazer um investimento e conseguimos, então, renovar 100% da rede de abastecimento de água. E rede elétrica, a gente vem renovando parcialmente ano a ano. E esse ano a gente tem 4 ramais de abastecimento de rede elétrica nova, agricultura familiar, setor de veículos, perto da Pista J, lá perto do parquinho de diversões, lá na frente, e camping da agricultura familiar com nova rede de energia elétrica. Essas estão em montagem nesse momento, algumas mais adiantadas, outras em fase de conclusão. Temos uma revitalização completa do camping da agricultura familiar, que é muito legal, uma duplicação da área e revitalização, colocando todos aqueles postezinhos de abastecimento para cada vaga, energia, água. Temos um pavilhão novo para a área de comércio, que fica lá em cima. A gente está batizando o pavilhão de Altos da Coxilha. Ele fica lá em cima, perto das esferas, só que do lado oposto das esferas. Tá bem. A gente tem também a renovação de distribuição de energia elétrica dentro dos pavilhões de bovino de corte e bovino de leite. A área de veículos também está sendo renovada. Mas essa era uma questão que eu ia fazer, perdão interrompê-las, que é uma reclamação recorrente, né, em relação aos estacionamentos na área de veículos, tanto do lado de quem entra do lado pela esquerdo, Celina quem está de frente, ou quem vem por trás ali, acaba, às vezes o pessoal fica trancado, enfim, óbvio que daí tem muita educação das pessoas que não estão nem aí uma para as outras muitas vezes, né, numa minoria, mas que atrapalha, que trancam, enfim, é uma área que sempre as pessoas acabam reclamando bastante. Né? É verdade. A gente tem um afluxo de pessoas usando veículos que é muito maior que a nossa capacidade de vagas. Isso é tácito, né? A gente teve o ano passado uma média de 110 mil pessoas por dia. Não existe 110 mil vagas e as pessoas dificilmente compartilham veículos, né? Pelo hábito nosso, brasileiro. Então essa é uma matemática que não fecha, não tem como. A gente tem que estimular muito o uso do transporte, né? Do transporte público. O trem é maravilhoso, né? Para na porta. Tem umas linhas de ônibus que saem da região metropolitana, seja do sentido de São Leopoldo ou de Porto Alegre, que deixam o público na frente da estação do metrô de Esteio. Então é só pegar a passarela e atravessar e você chega no parque. Então tem algumas alternativas de transporte público que são muito interessantes. O que eu posso te dizer em relação à nossa área de estacionamento? É a área mais baixa do parque, mais perto do rio. Então, consequentemente, é mais difícil da gente. A gente botou quilos de brita e de material e aqui tu bota e parece um sumidor, assim. Nossa. Desaparece, porque está muito encharcado. Né? A gente conseguiu evoluir bastante, mas a gente está trabalhando desde antes da enchente. E a gente nos pegou no meio de um trabalho na área de estacionamento, de expansão da área de estacionamento, mas o que eu posso dizer para vocês é que a gente tem aumentado em média o número de vagas em torno de 500 a 1.000 vagas por ano. A gente amplia e aí perde algumas, e assim a gente vai indo, perde porque a área, né, a gente não conseguiu deixar a área completamente preparada para receber o público. Mas o que é importante é que a gente vai contar muito com vocês da comunicação, porque a gente está organizando e agora estava recebendo mensagem, amanhã a gente faz uma reunião com os grupos de forças de segurança e controle de tráfego no entorno do parque, para definir lógica, estratégia de chegada no parque. E a gente esse ano vai ter alguns portões com um direcionamento novo, digamos assim. O Cavalo Crioulo tem um portão novo, né? Então, com isso, a gente vai ter um deslocamento. Se a gente pegar a Celina Crefe, por exemplo, quem sai da 448 e pega a Celina Crefe, você tem no meio do caminho o primeiro trevo que ele não tem entrada para o parque, e que a gente abre essa entrada só no período da feira. Então esse é um acesso para quem vai para o estacionamento público, tá? Quem paga para estacionar usa esse acesso.
Na sequência tem um segundo trevo indo em direção a 116, que era compartilhado pelo Simers e pelo Cavalo Crioulo. Então trazia muito engarrafamento, porque tinha uma concentração de público para acessar através do mesmo trevo duas áreas grandes de estacionamento. E agora a BCC, junto com a Prefeitura de Esteio e o Parque, então, fez um investimento, e a gente está abrindo um terceiro trevo, e com isso então a gente vai ter, indo da 448 para 116 através da Celina Crefe, um primeiro trevo que vai dar acesso ao estacionamento de público, um segundo trevo que vai dar acesso ao estacionamento de máquinas, e um terceiro trevo que vai dar acesso ao Cavalo Crioulo. E a ideia é fazer com que o Cavalo Crioulo não use a 448, ou use a 448 até o fim, desce na BR-116, venha pela BR e acessa direto o trevo dele da 116 entrando na Celina Crefe pelo outro lado. Agora, quem vai para o estacionamento do Simers ou do público, do pagante, esse deve vir pela 448, sair no trevo que dá acesso ao parque, e aí ele chega pelo outro lado, e aí então a gente distribui não só as entradas no parque, mas o fluxo de acesso para cada portão. Então isso que a gente está desenhando para tentar entregar para o público o mais rápido possível, para que a gente tenha uma melhor orientação de acesso na chegada, para que as pessoas conheçam o caminho antes de sair de casa e não se percam lá engarrafada na volta do parque. E outro ponto positivo é que esse ano as reformas da BR-116 na frente do parque estão concluídas. Muito no ano passado ainda tinha todo aquele estava em obra. Torcer que não chova tanto, né? A gente tem... Mas é pedir demais, né? Expo Inter sem chuva. Expo Inter e Semana Farroupilha sem chuva não tem. O que eu faço com as botas de borracha, né? Tá escrito. Mas aí tem uma outra coisa, né, Sandro, que do lado da Celina Crefe a gente tem aquele outro viaduto que ficou parado, não sei se 10 anos que tem aquilo parado, e que o prefeito Felipe Costella, então, de Esteio, está empenhado em terminar esse viaduto. A gente vai ter essa semana a notícia do prefeito se o viaduto vai estar concluído para a gente usar, porque o que a gente fez no passado foi um acesso provisório saindo da 448 para chegar direto na Celina Crefe pelo fundo do parque. Só que ali é um caminho que a gente passa no meio de propriedades privadas. Então, enquanto o viaduto não está pronto, a gente faz esse caminho passando por propriedades privadas que nos dão acesso durante a Expo Inter, para o público chegar do outro lado, então, na Celina Crefe, do outro lado do parque, para ter acesso aos outros portões 10, 5, 4 e assim por diante. Essa então a Beth Cirne Lima, subsecretária do Parque Assis Brasil em Esteio. E assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul. No Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. A gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos voltando com o segundo bloco do Guaíba Agro desta quinta, dia 13, em nome do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. No Banrisul, consignado estadual, com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Tem agro, Guaíba. Bem, no Guaíba Agro, neste bloco, a gente vai falar da pecuária leiteira. A gente que acompanha essa atividade sabe dos altos e baixos, né? Até esse primeiro semestre, né? Vimos aí uma leve recuperação do setor, mas o que o produtor puder acompanhar, não é, na questão de gestão, de administração, né, nos custos de operação, né, tornar essa atividade sustentável sempre é fundamental para os desígnios, né, da atividade. E está na ponta da linha conosco para a gente falar exatamente sobre isso o médico veterinário e gerente técnico do Serviço de Inteligência em Agronegócio, a CIA, o Marcelo Irala. Caríssimo Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Guaíba Agro. Olá, Sandro. Olá aos ouvintes do Guaíba Agro. É um prazer estar falando com vocês. Bom, satisfação é toda nossa.
Estou correto nesse preâmbulo que fiz aqui, nessa abertura, porque a gente viu tantos produtores até acabando por desistir da atividade aí nas últimas décadas, aí nos últimos 10 anos, aí muita gente saiu. E quem ficou é porque aquele que está organizado, que está com uma gestão na ponta do lápis, poderia dizer assim, não é, Marcelo? Vamos dizer que nesse ponto, começando assim, Sandro, está correto, sim, hoje é fundamental ter a gestão, né? Claro que a determinante aí tem outros fatores também, mas a gestão, ela é uma base. Uma propriedade que não venha com números, com uma boa gestão, ela já está fadada a não ter sucessão, né? Claro. A não ter quem toque a atividade. E essa gestão, Marcelo, ela passa, claro, pela questão operacional, técnica, ou melhor, até zootécnica, não é? Que é o manejo, a questão sanitária, enfim, mas também de administração, não é? Financeira, dá para se dizer assim, não? Com certeza, com certeza. A gente tem sempre levado a todos os atendimentos, as propriedades que a gente presta consultoria, né, a visão de que a atividade leiteira ela tem que ser encarada como um negócio. E como qualquer negócio, os números, os custos, as despesas, tudo tem que estar na ponta do lápis, né? E ainda mais no cenário que a gente vive hoje, onde os custos em si, né, vem aumentando em proporção à receita. Então, não aceita, é uma atividade que não aceita mais desaforo. Ela tem que estar bem gerida, bem monitorada. Começando pelo custo operacional efetivo. Conte-nos o que é o custo operacional efetivo e o porquê da sua importância, por favor. Bom, o custo operacional efetivo é tudo que o produtor tem de despesa para produzir, né? Se produz mais, gasta mais, se produz menos, gasta menos. Ele é totalmente variável, é o que a gente chama de custo variável, né? Que conforme a produção. Então, mas ele é a base, né? É a base para determinar se essa propriedade está gastando bem ou não. Então, é um custo extremamente importante porque ele nos traz e nos dá uma visão de eficiência do capital investido, dos insumos utilizados, entendendo se eles realmente estão de acordo com o que está sendo produzido. Sim. O que seria se gastar bem, Marcelo? A gente teria um percentual recomendado, por exemplo? A gente tem um número, vamos dizer assim, chave, né, que o custo operacional efetivo ele não poderia passar de 70% da receita bruta. Né? Isso é um norte. Mas, claro, cada propriedade, dependendo do seu sistema, pode ter alguma pequena variação. Alguns aceitam até um pouco mais, e como tem propriedades que conseguem trabalhar abaixo disso de uma maneira bastante eficiente. Ele é um norte, é um norteador apenas. Pois é, e claro, para alcançar esse índice, tem que haver um respeito ao fluxo de caixa. Como é que faz para alcançar um desempenho como esse? Claro, e a assessoria técnica, obviamente, não é? Aí vem a parte de gestão propriamente dita. Esse é um dos indicadores. Né? Mas para a gente poder entender e saber como trabalhar, como melhorar esse indicador, nós temos que ter também os números de rebanho, os indicadores zootécnicos, né? Entender se a reprodução está funcionando bem, se o quilo de ração está condizente com a produção de leite que está sendo realizada, a gente entender o equilíbrio do rebanho. Tem vários números aí que tem que ser monitorados, né? Para a gente, quando ultrapassa esses percentuais ou está muito acima, a gente tem, o que está roubando da nossa atividade a margem de lucro. Aonde está indo? Por que eu estou acima do que deveria ser? Né? Então, aí vai a leitura de todos os indicadores da propriedade, que é a gestão propriamente dita. Né? Tu ter dados se transformar em indicadores e tu poder fazer uma boa leitura desses indicadores, entendendo qual que está de acordo e qual não. A questão nutricional, alimentar, acredito que seja um dos maiores pesos nesse volume de gastos, não?
Sim. O concentrado junto com o volumoso são o que somam a grande percentual desse custo operacional efetivo, né? A ponto de chegar até 50% da receita. Perfeito. Né? É um número que estaria dentro. Mas aí a gente tem que trabalhar o restante para que não ultrapasse também os 70%, esse indicador de 70%. Acredito que aquele que ultrapasse essa percentagem aí, ele já começa a sofrer, não digo prejuízos, mas já começa a abalar a sua balança comercial própria, não? Com certeza. Conforme, e esse é um dos pontos assim, que a maioria das propriedades, às vezes, você perde um pouco, né? É essa parte alimentar. Muitas vezes é muito, muito focado em produzir, e esse é uma questão que a gente procura levar. Produzir leite é bom, mas eu tenho que produzir ele com margem. Perfeito. Então eu tenho que equilibrar isso. Quando ultrapassa muito esses itens, né, que é a alimentação de forma geral, ultrapassam muito os parâmetros no custo, normalmente começa a sobrar menos para pagar as outras despesas. Né? Que nós temos, além desse custo operacional efetivo, nós temos os custos fixos, né? Que é a depreciação do trator, depreciação do galpão, da máquina, da ordenhadeira, né? De vários equipamentos que incidem também dentro do custo total do leite, né? Tá. Deve-se trabalhar com a previsibilidade também, não é? Se antecipar aquilo que pode acontecer, não é, Marcelo? Esse é um fator importante, Sandro, que tu colocou aí, né? A gente vê assim, e o que aconteceu nos últimos anos, né? O leite sempre desde sempre teve altos e baixos. Exato. Né? Às vezes tivemos altas aí bem acima do esperado e às vezes tudo emociona, né, o produtor, e ele acaba fazendo alguns investimentos sem perceber que a volta vem, né? Que a baixa vai acontecer em algum momento. É mercado, então o mercado é soberano nisso, né? E muitas vezes faz esse investimento sem estar atento que lá na frente o quanto que esse investimento vai acabar afetando o seu custo total de produção e muitas vezes ele fica refém, né, do preço do leite. Enquanto esse planejamento que tu colocou é extremamente importante justamente para que tu tenha saber que nas épocas de alta eu vou estar bem, mas nas épocas de baixa eu posso estar ganhando um pouco menos, mas siga ganhando. Claro, esse é o importante. Eu acredito que o que vai direcionar, não é, o investimento é a margem líquida, não pode ficar atrelado, né, a uma situação de hora, não é, Marcelo? Exatamente. Esse é o importante, é um planejamento vamos dizer assim, mais amplo, né? Não do momento do preço do leite, mas realmente tem um planejamento da atividade, da propriedade, entendendo o que é necessário, qual é o próximo passo e principalmente quanto que isso vai beneficiar a atividade. Sim, claro. Não é aquela questão, o preço subiu, então agora eu vou adquirir mais um trator, vou adquirir mais uma máquina porque a relação está boa. Mas a gente sabe que na frente a tendência, como tem acontecido todos os anos, é nós termos uma queda, né? Exato. E aí isso impacta bastante. Tem impactado e é um dos fatores que muitos produtores têm deixado atividade. Um deles, né? Não é só isso. Nós temos a questão de sucessão, de falta de sucessão muitas vezes, né? O próprio endividamento, né? Mas o endividamento vem de não ter uma boa gestão mesmo. Pois é. E dentro das questões da criação mesmo, operacional, zootécnico, tem uma diferença para a pecuária de corte, que são outros aspectos, né? Claro, cria, recria, engorda, e vai para o gancho. Na pecuária leiteira é totalmente diferente essa matemática aí, não é? Porque desde o objetivo principal, né? Na pecuária de corte a gente quer que quanto mais cedo o gado vá pro gancho, né? Na pecuária de leite a gente quer que tenha exatamente longevidade, né? Então são aspectos diferentes, não é?
Exatamente. Muda, né? Vamos dizer, os processos, de certa maneira, são parecidos, mas muda a finalidade e, com isso, também tem que mudar, vamos dizer assim, a visão do como investir, né? Principalmente nas categorias de recria. Né? A gente quer, sim, uma vaca que consiga produzir um número maior de lactações para diluir seu custo inicial ali, de ser recriada, ser formada como vaca, né? Mas para isso também tem vários aspectos, ambiência, qualidade do animal, a própria sanidade, né? O equilíbrio nutricional. E muitas vezes, e é engraçado isso, Sandro, que às vezes as deficiências na manutenção do rebanho, do bem-estar do rebanho, causam inchaço. Sim. Do rebanho. Por quê? Porque o produtor diz, eu preciso recriar mais, recriar mais para mim repor. Quando vê, está um rebanho pequeno produzindo e um rebanho gigante, todos eles comendo a custas dessas que estão produzindo. Né? Porque isso o que sustenta a produção é exatamente a vaca que está produzindo leite. Né? Que está produzindo leite. A gente acaba vendo muitas distorções nesse caminho, né? Hoje, e a gente entende, o produtor diz, mas é investimento, sim. Só que o investimento ele tem que estar condizente com o que eu posso liberar mês a mês. Porque essa é uma questão do leite, né? O leite não é no ano, não é na safra, é mês a mês. Né? E muitas vezes isso incha tanto que tira totalmente a margem do mês do produtor. E acaba trabalhando, quando baixa o leite, às vezes trabalhando 1, 2, 3 meses, 4 meses no vermelho. E aí é difícil voltar, é difícil recuperar. Tu leva o resto do ano para recuperar, quando nivela, tá caindo de novo. Muito bem, tá aí então o Marcelo Irala, médico veterinário, gerente técnico do Serviço de Inteligência e Agronegócio, a CIA, não é? A partir desse, trazendo aí essas informações a partir desse levantamento aí que mostra que as fazendas mais eficientes foram exatamente aquelas que mantiveram os custos sob controle mesmo durante o período de queda de preço, e a gente acompanhou isso, né, nesses últimos 2 anos, repito, né, esse início de 2026 e primeiro semestre, houve uma leve recuperação do setor, a gente quer que continue assim, mas o produtor não pode deixar de seguir esses preceitos aqui elencados pelo Marcelo Irala. Caríssimo, muito obrigado pela participação aqui no nosso Guaíba Agro, portas abertas sempre. Eu que agradeço o convite, estou à disposição aí. Uma coisa importante é isso, né? O produtor de leite cada vez mais vai ter que estar focado nos seus dados, seus números, seus indicadores. Perfeito. É o futuro da atividade, passa por aí. Agradeço muito a ti, Sandro, e a todos os ouvintes aí do programa. Tá bem, um grande abraço. Outro. E assim a gente encerra mais uma edição do nosso Guaíba Agro, em nome do Senar RS. Força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, no Banrisul consignado estadual, com até 6 meses para começar a pagar. Para ti aí que perdeu alguma parte desta edição, quer acompanhar novamente na íntegra, acesse o nosso canal Guaíba Agro, no Spotify, no YouTube, no Deezer e ainda no Amazon Music. A gente se reencontra nesta sexta, às 5 da manhã e depois às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação jornalística aqui da Guaíba. Até amanhã, um grande abraço. Você ouviu Guaíba Agro.